famílias que prevalecem. Amém? Famílias que prevalecem. Vamos repetir comigo? Famílias que prevalecem. E prevalecer é continuar a existir, é manter-se. Isso tem tudo a ver com a família. A família precisa continuar a existir, manter-se. Por isso nosso tema, famílias que prevalecem. Prevalecem porque estamos vivendo em um mundo desafiador. E a família, ela precisa prevalecer numa sociedade que tem colocado desafios para nós como igreja e como família, porque a igreja é formada por famílias. E nós estamos a toda hora sendo ameaçados, confrontados com tudo aquilo que não tem a ver com o modelo de família que a palavra de Deus prescreve, aponta. Por isso nós devemos pensar um pouquinho, quando estamos falando de famílias que prevalecem. Daqui a pouco eu vou falar 3 pontos. Qual o caminho de uma família que prevalece? E você vai avaliar se a sua família está prevalecendo ou não. Tá ok? Mas antes de tratarmos desse assunto, como eu disse, nós precisamos pensar nesse ambiente que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo, porque nós somos o povo de Deus, mas vivemos numa sociedade que tem características próprias. Nós podemos falar, meus irmãos, que vivemos em uma sociedade que está confusa, é confusa, uma sociedade confusa. Quando nós vemos os nossos bebês que estão vindo agora, a gente fica preocupado. Os nossos filhos, os nossos netos, as crianças da igreja, as crianças dos nossos irmãos, dos nossos parentes, porque eles estão vindo, vieram numa sociedade, dentro desse contexto, uma sociedade confusa. Confusa nos valores, confusa na concepção de família, confusa em suas prioridades, confusa em suas crenças, confusa em suas ênfases, confusa, note bem, nos seus referenciais. Quando nós estamos pensando em família, a gente precisa pensar em tudo isso, porque nós estamos em outro tom, é outro caminho, mas nós vivemos em uma sociedade confusa. E por conta disso, meus irmãos, dessa sociedade confusa, uma sociedade confusa, ela promove uma existência sem fundamento. As pessoas estão vivendo sem fundamento. Jesus falou de fundamento, falou de casa firmada na rocha, de casa firmada na areia. Então, se a sociedade é confusa, as pessoas desta sociedade, elas passam a viver sem fundamento. É uma existência sem fundamento. Estão à mercê dessa confusão toda. Eu não sei como é que você está vivendo. Segundo, nós vivemos em uma sociedade secularizada, onde cada vez mais Deus é escanteado. Geralmente, nos poderes, nos países, cada vez mais Deus é retirado, é afastado das escolas, das praças. É a marca desse mundo pós-moderno, a secularização. E essa secularização da sociedade traz relativismo, traz ateísmo. E é nesse mundo que nós criamos os nossos filhos. É nesse ambiente que nós vivemos como família. E o que nós estamos fazendo? Onde tudo é relativo. E às vezes esse pensamento, algumas pessoas que se dizem servas de Deus, abraçam essa concepção, elas começam a achar que tudo é relativo. Quando a Bíblia aponta para algumas coisas que são inegociáveis, mas a sociedade está pregando isso, está anunciando isso, está tirando Deus. Então, por conta disso, uma sociedade que é secularizada, ela sempre rejeita a revelação de Deus. Quando você fala que a palavra é de Deus, eles estão rechaçando a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, rejeitam a revelação de Deus, que foi dada. Homens foram inspirados para trazer a palavra de Deus, mas neste mundo secularizado, há a rejeição da palavra de Deus. É muito clara.
Então a lógica do pensamento é neste mundo que nós estamos construindo e vivendo como família. Vivemos em um mundo também consumista. Consumir alguma coisa em si mesmo não é problema. Mas estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão exagerando em termos de ter as coisas. O mundo que nós vivemos, as pessoas valem pelo que elas têm. No reino de Deus, elas valem porque elas são, não porque elas têm. Tem muita gente tendo muita coisa e não sendo nada. Porque no reino de Deus é diferente. Você tem ou você é? Você pode ter quando você tem e quando você usa as coisas para a glória de Deus. Você tem ideia de que você não é dono de nada. Você é mordomo de Deus. Mas na sociedade consumista, a ideia é essa. Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso usar alguma marca para poder ser alguma coisa. E o problema é que a sociedade consumista vai valorizar então esse ter, em detrimento do ser. Por isso que eu posso estar no ambiente da fé e estar meio equivocado, e levando a minha família para esse equívoco. Eu preciso ter para ser. Mas quando a gente encontra Jesus, é outro papo. Usar uma linguagem jovial aqui, é outra vibe, amém, irmãos? É outra vibe, é outra canção, é outra trilha sonora, porque o que o mundo está procurando, nós já encontramos, ou não? Você já encontrou ou não? É Jesus, Ele traz sentido e Ele abençoa a nossa vida. Mas nesse mundo as pessoas valem pelo que mostram, pelo que têm, pela fama, pela notoriedade. No reino de Deus é diferente. Mas esse mundo, nós vivemos com as nossas famílias nesse mundo consumista. Vivemos em uma sociedade também focada no desempenho. Nunca isso foi tão verdadeiro, meus irmãos. Hoje, estudiosos dizem que isso tem trazido problemas sérios. Até as pessoas que analisam a sociedade hoje, não são cristãos, estão abordando esse assunto e entendendo que por conta desse dinamismo que nós estamos vivendo, as pessoas estão entrando num caminho horrível em sua existência. Quando as pessoas vivem nesse excesso, que a ideia é essa, do desempenho, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer outro curso, e é uma loucura. Nós ouvimos já aqui na conferência sobre esse assunto. Quando as pessoas não têm tempo para nada e nem para Deus. É competição, é performance, porque tem que viver, tem que fazer, tem que comprar. Dinâmica de vida fútil. E uma sociedade focada no desempenho vai produzir um adoecimento das mentes. O Byung-Chul Han escreveu um livro traduzido no Brasil como Sociedade do Cansaço. Ele usa o termo infarto da alma. Infarto é do coração, ele usa o infarto da alma. Porque as pessoas estão num ritmo tão alucinado que estão adoecendo. Olha só quanto é sério isso. Por fim, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade traiçoeira. Você sabe o que é traiçoeiro? Traiçoeiro, meus irmãos, é algo que é perigoso e ao mesmo tempo não parece ser. Eu vou dar alguns exemplos. Então nossas famílias estão vivendo nesse mundo que é traiçoeiro. Os nossos filhos estão sendo criados nesse mundo que é traiçoeiro. Os nossos adolescentes estão vivendo nesse mundo que é traiçoeiro. O mar pode ser traiçoeiro ou não? Eu gosto do mar, mas eu tenho cuidados. Porque o mar pode ser traiçoeiro. Nós estamos falando de aprofundamentos, não é mesmo? O ano todo, e agora com a família, aprofundamento. Mas existe o aprofundamento equivocado. Uma pessoa pode entrar no caminho do aprofundamento sem Deus, na prioridade equivocada. Esta semana, esses dias, nós acompanhamos o acidente do dirigível que desceu para ver o Titanic. Aquilo foi um aprofundamento. Mas foi um aprofundamento equivocado.
sem considerar os perigos, as ameaças. O mar que é traiçoeiro, a profundidade, quase 4.000 metros. Imagine só a pressão disso. Todos os tripulantes morreram e nós estávamos torcendo para que fossem encontrados, mas o motivo pelo qual não foram encontrados porque houve um acidente, eles não se perderam. Houve uma implosão e todos morreram. Então o mar é traiçoeiro. Uma cachoeira pode ser traiçoeira. Você já viu aquelas cenas? Está tudo bem, a pessoa tomando banho, daqui a pouco vem e pessoas morrem, porque lá em cima acontece um temporal e aquilo vem, quando chega aqui embaixo, vai carregando tudo. O clima pode ser traiçoeiro, o clima. As tempestades, a baixa umidade, nós estamos assim nesses dias aqui. Agora, nós estamos falando da natureza. Se a gente puder avançar um pouquinho, a gente pode dizer que uma amizade, note bem, uma amizade pode ser traiçoeira. Com quem você está se relacionando? Um relacionamento amoroso pode ser traiçoeiro. Nós estamos falando de seriedade com Deus. Não estou falando de mais ou menos, nós estamos pontuando certo. E um relacionamento errado pode ser traiçoeiro. Pode tirar uma pessoa do caminho de Deus e do aprofundamento que Deus espera. Um movimento religioso pode ser traiçoeiro. Fala até de Deus, mas pode ser traiçoeiro, é enganoso. Pode levar pessoas para longe de Deus. Uma ideologia, existem tantas hoje, pode ser traiçoeira. Por isso nós precisamos ficar com o Evangelho, sempre com o Evangelho. E meus irmãos, nós vivemos nessa sociedade traiçoeira, por isso que é desafiador para a família. Uma sociedade traiçoeira produz então um encanto perigoso. Quem já viveu mais tem mais experiência da vida, dá conselho para quem é mais novo. Espera-se de quem viveu mais que essa pessoa ou essas pessoas tenham mais o que dizer para os mais novos. Um crente mais maduro precisa ter o que dizer para os mais novos, porque existe um encanto. Às vezes é bonito, é colorido, mas é traiçoeiro, arranca as pessoas de Deus, divide a família, acaba com o relacionamento do casal, é traiçoeiro. Atrai famílias para destruição. Por isso, meus irmãos, é esse mundo que nós vivemos. E a igreja precisa prevalecer. Tiago diz que uma pessoa pode ser arrastada e seduzida pelo pecado. Tiago, capítulo 1, 14. É esse mundo que nós vivemos. O autor da Igreja Desviada, olha só o título do livro, A Igreja Desviada, Charles Swindoll, ele diz: o pós-modernismo prospera no caos. Seu desejo consiste em destruir todo critério moral e substituir por critério nenhum. Ele deseja um mundo onde tudo é relativo, onde não existe nenhuma verdade, e a única realidade é a percepção. A gente conversa com as pessoas, elas querem sentir, eu estou sentindo, não está? A coisa fica meio subjetiva. Esse é o contexto. Mas nós estamos falando de famílias que prevalecem. Famílias que prevalecem. E agora eu quero que você preste mais atenção. E você vai verificar se a sua família está prevalecendo. O que fazem as famílias que estão prevalecendo? Famílias que prevalecem primeiro, meus irmãos, agem em harmonia com a voz de Deus. Elas estão em harmonia com a voz de Deus, e eu trago um exemplo de uma família num dado momento da história. Como nós vivemos o nosso momento histórico, essa família está vivendo o seu momento histórico. A família de Noé, capítulo 7, 1, Hebreus 11, 7, relembra esse fato, olha só. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Olha a responsabilidade. Capítulo 7, 6, ele já tinha chamado Noé. O Hebreus 11 vai lembrar de Noé, nos Heróis da Fé, dizendo assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, olha só, avisado de coisas que não se viam, foi só avisado, isso é sério, movido por santo temor,
construiu uma arca para salvar a sua família. Para salvar a sua família, porque por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Naquele momento do contexto de Noé, ele ouviu a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus e creio que o problema hoje não é porque nós não estamos ouvindo. O problema hoje é outro, é porque nós não estamos reagindo àquilo que nós estamos ouvindo. Que nós estamos ouvindo e ouvimos muito, e ouvimos coisas boas. Esse é o ponto. Deus está falando, mas qual é a minha decisão? Quando Deus fala comigo, qual é o meu próximo passo? Quanto família, quanto casal, enquanto pais que criam seus filhos, qual é a minha decisão depois que eu ouço a voz de Deus? Nós podemos dizer então a partir daí, meus irmãos, que agir em harmonia com a voz de Deus causa um impacto poderoso aos membros da família. Se você quer ser abençoado com a sua família, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e reagir a essa voz. Como é que você está fazendo? Segundo, agir em harmonia com a voz de Deus traz proteção aos membros da família. Tem muita gente que quer proteger a sua família e pensa que está protegendo, mas está deixando de ouvir a voz de Deus e em fazendo isso, está deixando a sua família em vulnerabilidade, um estado vulnerável. Porque a gente precisa ouvir a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, na nossa família, nós somos abençoados. O livro de Provérbios diz, está aí, aquele que teme o Senhor, quem teme o Senhor está sintonizado, possui o que, irmãos? Fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vamos repetir esse texto? Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. É bom ouvir a voz de Deus. Tem gente que faz tanta coisa humanamente para proteger a sua casa. Existem coisas que nós precisamos fazer. Mas se você deixa o seu relacionamento com Deus de lado, você não está protegendo a sua casa, nem a sua própria vida, nem os seus filhos. Por isso, isso é sério. Terceiro, agir em harmonia com a voz de Deus promove o bem-estar dos membros, aos membros da sua casa, da sua família. Isso é importante. Nós temos um exemplo bíblico do Salmo 1. Olha só, Salmo 1. Nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de felicidade, de prosperidade bíblica. O salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, porque tem pecadores e zombadores. Ao contrário, a pessoa faz diferente. Sua satisfação está na lei do Senhor. Nós estamos falando sobre isso ao longo do ano. Satisfação é na lei do Senhor, é na palavra. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Está sempre aquela umidade maravilhosa ali. Árvore plantada à beira de águas correntes é difícil, é diferente de deserto. Olha só, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Novamente, a gente está pensando em prosperidade, em crescer na vida, mas às vezes nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. Nós queremos o bem-estar da nossa família, mas nós estamos deixando Deus em último lugar, a palavra de Deus, a igreja de Deus. Nós estamos vivendo tudo isso aqui, como é bom. A igreja promove tudo isso, coisas boas, para as famílias, para as vidas. Famílias que prevalecem, então, ouvem a voz de Deus. O que você está ouvindo, meu irmão? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Quais os sites que você está visitando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tem muita gente boa aí para ouvir, mas tem tanta coisa terrível que você tem que se afastar. Então, famílias que prevalecem, elas ouvem a voz de Deus, leva a sério. Segundo, vai vendo aí como você está. Famílias que prevalecem, avaliam-se com regularidade.
avaliam-se. É muito sério isso. A gente precisa sempre estar pensando sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Como é que a gente está? Porque nós amamos ao Senhor. Se nós amamos ao Senhor, nós devemos nos avaliar. Paulo fala isso à igreja de Corinto na segunda carta. 2 Coríntios 13, 5, olha só. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Olha só. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Primeira sentença aí, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Da mesma maneira, eu pego esse princípio e trago para a minha casa. Eu preciso me examinar para ver se a minha família está ajustada no caminho certo, no caminho de Deus. Eu não posso simplesmente ir remando, e vou caminhando sem essa avaliação. Por quê, meus irmãos? Porque pequenos desvios podem acontecer na família que vão tirando a família do propósito divino. Pequenas coisas, pequenas decisões, pequenos comportamentos, pequenas coisas podem tirar a sua família, minar a saúde da sua família. Não é de repente. É como uma árvore frondosa que por fora você vê e de repente ela tomba. E quando ela tomba, você vê o estado dela na sua interioridade. A coisa não estava boa. A gente pode dar um exemplo, um outro exemplo, é um barco. Nós falamos agora de submarino. Um barco que vai minando água. Você está em alto mar e começa a minar água. Você não fica tranquilo e está minando água. Vamos continuar remando. Primeira coisa é espanto. Porque nós estamos no meio do mar e está minando água, e se continuar minando, esse barco vai afundar. Eu estou certo ou errado? Vocês estão comigo? Então a primeira atitude de quem está num barco, está minando água, é fechar aquele vazamento e tirar a água, para que não faça o peso e não transborde e afunde com as pessoas. Então quando um barco mina água é uma coisa séria. Se os tripulantes não tomarem uma atitude, todo mundo pode morrer ali. É sério isso. Agora, quando está minando água na nossa família, meus irmãos, na nossa casa, o que a gente faz? Quando começa a minar aquela água, metaforicamente falando, está entendendo o movimento? Está minando água ali. E às vezes a gente vê lares, qualquer lar pode minar água. O meu, o seu, de todo mundo. Eu tenho que estar ligado para ver se está minando água, para que eu corrija aquele rasgo, aquele furo, aquele casco, na localização que está a água, eu tenho que resolver aquele problema. Eu não posso simplesmente olhar, está minando água lá em casa e vamos embora. Porque senão posso prejudicar a minha casa, a minha família. Então famílias que prevalecem, avaliam-se com regularidade. O que acontece com essas famílias que se avaliam? Famílias que se avaliam revelam honestidade. Diante das fraquezas que elas têm, todo mundo tem. O Edson já falou isso aqui hoje. Nós temos fraquezas. A gente não pode simplesmente negar as fraquezas, negá-las. Não, a gente tem que reconhecer. Quando você faz uma avaliação médica, quando você tira um sangue, faz um exame, isso é bom. É porque você sabe que o seu corpo é frágil. E você tem que detectar alguma coisa, um sintoma. Isso é importante. Tem que ver isso. Segundo, meus irmãos, famílias que se avaliam conseguem ultrapassar os momentos de aflição. A sua família já passou algum momento de aflição? A minha, muitas vezes. Certamente você já passou algum momento de aflição. A questão é como que a gente ultrapassa esses momentos, porque tem gente que sucumbe no momento de tribulação, de aflição. Qualquer um pode sucumbir, então tem que pensar muito bem. Se eu estou me avaliando, eu estou me preparando para as provações, para as lutas, e eu posso ultrapassar aquele momento de aflição, de tribulação. Amém? Famílias que prevalecem. Famílias que não prevalecem, elas sucumbem aos momentos de aflição. Porque às vezes as pessoas querem viver sempre na maré mansa.
E a vida não é maré mansa, e a vida espiritual não é maré mansa, e viver em família não é maré mansa, viver a vida conjugal não é maré mansa. Nós precisamos de Deus para prevalecer. Amém? Então, famílias que se avaliam conseguem ultrapassar esses momentos. Terceiro, famílias que se avaliam desfrutam do sucesso na presença de Deus. Olha aqui que é outra vibe, irmão. Fica ligado no movimento. Sucesso sem Deus não é sucesso. As pessoas querem sucesso sem Deus, estão buscando sucesso sem Deus. Pior é quando as pessoas dizem que amam a Deus e elas estão buscando sucesso fora da presença de Deus. Não existe sucesso distante de Deus. Essa é a notícia que a gente dá para as pessoas. Sucesso na presença de Deus. Famílias que se avaliam estão vivendo na bênção do Senhor, na presença do Senhor. Isso é totalmente diferente. Nada se compara a isso. Você pode crescer na vida, fazer mais um curso, adquirir alguma coisa que você quer, mas tem que ser na presença de Deus, celebrando a Deus, glorificando a Deus, entregando tudo nas mãos de Deus. Porque você é um servo de Deus, ou não? Você é mordomo de Deus, então você desfruta do sucesso na presença de Deus. Você encontra um emprego novo, você celebra a Deus, um relacionamento na presença de Deus, adquire um bem na presença de Deus. Porque se você consegue alguma coisa, mas Deus foi deixado ao longo do caminho, que graça tem isso? Não faz sentido para quem ama a Deus, porque Deus tem que estar em primeiro lugar, amém, irmãos? Família que prevalece, Deus está em primeiro lugar, é sucesso na presença de Deus. Então, se você está conquistando alguma coisa, mas está deixando Deus de lado, reveja hoje o seu caminho. Reveja, porque sucesso é na presença de Deus. Você parte, começa com Deus e vai até o final. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz 5,15. Ele alerta a igreja de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olhe só, irmãos, vamos repetir comigo? Tenham cuidado . Então a palavra de Deus está dizendo para a gente ter cuidado com a maneira que a gente está vivendo. Famílias que prevalecem estão atentas a isso, tendo cuidado com as coisas, porque lembra o mundo que a gente está vivendo? É aquele mundo, com aquelas características. Então eu tenho que estar atento, eu vou me avaliar. É como a poeira da sua casa, você limpa hoje e passa alguns dias, rapidinho já tem poeira de novo, não é mesmo? Você limpa a sua casa? Eu limpo lá, de vez em quando, colaboro. Amém, irmãos? Os irmãos aí, vocês colaboram, lavam uma louça, varrem um negócio, jogam uma água, limpa a sujeira do cachorro. Mas você faz isso um dia, daqui a pouco tem que fazer de novo. Por isso tem que se avaliar, porque a gente vai vivendo e a gente vai acumulando algumas poeiras também. Você vai deixando, daqui a pouco aquilo está te prejudicando. A sua respiração espiritual, amém? Tem que tomar cuidado, então, você tem que prevalecer, tem que se examinar, com coragem, com honestidade. Por fim, famílias que prevalecem cultivam hábitos abençoadores. Hábitos abençoadores. A gente sabe, eu já falei aqui muitas vezes, que hábito não é uma coisa que você fez só hoje. Eu criei um hábito abençoador, participei o mês todo, irmão Edson, da programação da família. Orei por uma família, vim à igreja, não faltei nada. Amém. Agora, se você fez até hoje, e a partir de amanhã você vai esquecer, você não criou um hábito abençoador. Que isso precisa estar na sua veia, contigo, na sua casa. Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos confiar em Deus, vamos estar atento a este mundo, cultivando hábitos abençoadores, famílias que prevalecem. Por exemplo, uma planta sem água não dura muito. Nós já aconteceu isso com a gente já, lá em casa, e a gente pede irmãos para nos ajudar nisso.
Porque 2 dias, naquele calorão de verão, se você sair da casa, quando você voltar, sua plantinha já era. Por que já era? Porque faltou água. Primeiro murcha, depois seca. Quem gosta de planta, como nós aqui, lá em casa a gente sabe disso, tem que molhar. Pedir alguém para molhar. Agora, o corpo nosso também fica frágil, sem exercícios. Hoje nós estamos, isso aqui é uma coisa boa do nosso mundo, né? Um incentivo a praticar algum esporte, alguma rotina que vai envolver o seu corpo. Agora, planta morre sem água, o corpo fica fragilizado, sem exercícios, não é mesmo, irmãos? Agora, nós também, a nossa família pode murchar e pode ter problema na sua constituição, sem os hábitos abençoadores. Ela não vai se sustentar. Não é só dinheiro que vai deixar a sua família bem. Eu conheço famílias que não falta dinheiro, mas elas estão num caminho de ressecamento, de falta do brilho de Deus. Não falta nada, mas está faltando o brilho do Senhor ali, a presença de Deus ali. Por isso nós temos que, o incentivo do Ministério Casa Saudável, é que a gente, dentro do nosso tema da igreja, já incentivamos que se envolva com hábitos abençoadores. Como é que você está fazendo isso com a sua família, na relação com seus filhos, na relação com seus pais, na relação com o seu cônjuge, na relação com seus irmãos? Hábitos abençoadores ajudam as famílias prevalecerem. Nós temos um exemplo, alguns exemplos bíblicos de pessoas que cultivaram hábitos abençoadores. Jó fez isso num dado momento, capítulo 1, 4 e 5. Seus filhos, diz a Bíblia, costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez. Tinha muitos filhos. Ele era um empresário bem-sucedido, mais ou menos se fosse isso hoje. Uma pessoa bem-sucedida, mas era uma pessoa temente a Deus. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Verso 5 diz que, terminado o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha a preocupação de um pai. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque a gente entende que o livro de Jó está dentro do começo do livro de Gênesis. A linguagem seria ali. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, olha só, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Estou preocupado com eles. E o texto termina, verso 5, essa era a prática constante de Jó. A Nova Almeida atualizada diz, Jó fazia isso continuamente. A Nova Versão Transformadora diz, essa era a prática habitual. Ele colocou isso como uma ação abençoadora na sua casa. A preocupação com o estado espiritual dos filhos, com a saúde espiritual dos filhos. Geralmente as pessoas hoje têm uma preocupação com o próximo curso do filho, com a faculdade do filho, mas não tem preocupação espiritual, que é a chave do negócio, é buscar o reino de Deus. Amém, irmão? Mas Jó nos dá esse exemplo. Nós que somos discípulos de Jesus precisamos pensar nesse assunto. Quais são os hábitos que nós estamos implementando que são hábitos abençoadores? Agora, o que acontece quando a gente estabelece hábitos abençoadores? Primeiro, hábitos abençoadores fixam sua família no padrão divino. Existe um padrão, como nós vimos em um padrão da sociedade pós-moderna, existe um padrão divino. Eu não posso modificar o padrão divino. As pessoas querem modificar o padrão divino. Novos pregadores estão modificando o padrão divino, querem flexibilizar a palavra de Deus, para que às vezes as pessoas aceitem melhor. Nunca foi assim na Bíblia. Existe um padrão divino. Por isso que Josué, ele manteve um hábito saudável, abençoador na sua casa. Ele falou, olha, nós estamos aqui, a nossa origem é de idolatria. O povo de Israel foi tirado de um lugar idólatra. O nascedouro do povo de Deus, de Abrão ainda, era de idolatria. Por isso que toda vez eles têm uma tendência a voltar à idolatria e largar Deus. Mas como nós conhecemos, Josué disse, não sei o que vocês vão fazer,
mas eu estabeleci um hábito abençoador. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Estabeleceu, se colocou. Vocês podem ir para lá e para cá, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele está se fixando no padrão de Deus. Hábito abençoador vai te levar para o padrão divino. Você não tomar a forma do mundo, como diz Paulo em Romanos 12. Segundo, meus irmãos, hábitos abençoadores fortalecem a sua família. Você quer fortalecer a sua família? Hábitos abençoadores fortalecem. Existem muitas famílias fragilizadas. Como a gente usa essa mesma linguagem, nós costumamos dizer, eu já falei aqui, que o ministério cansa. Cansa muito. Liderar cansa. O Ministério Casa Saudável está terminando hoje. É um rojão, não é? Agora pensa isso direto. Cansa. Liderar cansa. Você não se cansa do ministério que Deus te chamou. Você cansa no ministério. Aí você tem que dar uma respirada. Não é? Você tem que dar uma respirada. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos a isso. Nós vamos nos fixar no padrão divino. É desafiador, mas esse é o caminho. Nós temos que repetir: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Às vezes atravessamos dificuldades. Nós estamos cansados, às vezes, como família. Mas nós não desistimos do padrão divino, nós descansamos, respiramos, pedimos ajuda de pessoas, de servos de Deus, pedimos oração, porque nós nos cansamos. Nós somos frágeis, mas nosso foco está lá, é Jesus. E nós estamos falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça, eu e minha casa. Nos momentos bons ou não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que Josué fez. E aqui, meus irmãos, nesse segundo ponto, nós temos um exemplo de reconstrução, que não foi só reconstrução dos muros, mas reconstrução espiritual do povo de Deus num dado momento da história com Neemias. Ele estava estabelecendo um padrão, e hábitos abençoadores iriam fortalecer as famílias naquele momento. O texto diz em Neemias 4,14, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, porque nós somos fracos. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Naquele momento de reconstrução, que era a reconstrução da vida espiritual, do culto ali em Jerusalém, Neemias está dizendo, vamos lembrar primeiro quem é o Senhor. O Senhor, como eu disse no meu livro, é o dono de tudo. Dono de tudo, Ele é o soberano, Ele tem todo o poder. O inimigo pode se levantar, mas vai cair. O inimigo, meus irmãos, ele não tem poder contra o poder de Deus. Ele vai se levantar e vai cair. Leia Apocalipse, você vai ver. Ele levanta para cair. Se hábitos abençoadores, eles colocam você no padrão divino, fixa a sua família no padrão divino, fortalece a sua família, também hábitos abençoadores tornam sua família um canal de bênção. Porque não é só aquilo que a gente recebe, Deus nos transformou para realizarmos e cumprirmos a nossa missão no mundo. Famílias que estão nas mãos de Deus são diferentes, elas possuem outro linguajar, outra mensagem, outro foco. Famílias que estão nas mãos de Deus devem exalar o bom cheiro de Cristo. Amém, irmãos? Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios 2,15. Olha só, último texto dessa noite. Porque para Deus, somos um cheirinho desagradável. Não, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A Nova Almeida diz, somos
para com Deus o bom perfume de Cristo. Perfume de Cristo. O perfume, ele exala um cheiro gostoso. Amém, irmãos? Paulo usa isso. Ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Porque nós estamos inseridos naquele mundo que nós falamos na introdução. Mas nesse mundo caído, longe de Deus, nós precisamos ser o aroma de Cristo. E construindo hábitos abençoadores, a nossa família vai ser esse canal de bênção, porque vai exalar um bom cheiro, usando a linguagem de Paulo. A sua família está exalando um bom cheiro, a sua família é aroma de Cristo, você tem essa consciência, você trabalha por isso, porque Paulo diz, somos o aroma de Cristo. O que a sua família está exalando? Ódio, rancor. O que nós estamos exalando como família? Famílias que prevalecem, meus irmãos, elas têm esses hábitos abençoadores, e é por isso que prevalecem, porque sem esses hábitos não vão prevalecer. É fato, nós temos visto algumas famílias sucumbindo. Nós vimos aqui que famílias que prevalecem, primeiro, agem em harmonia com a voz de Deus. E se eu não agir ouvindo a voz de Deus, tomando as decisões a partir da voz de Deus, eu não vou prevalecer, minha família não vai prevalecer. Famílias que prevalecem avaliam-se com regularidade, quer dizer, não se avalia só hoje. Ah, Deus falou comigo na conferência, agora acabou. A sua família é amanhã também, depois, e no mês de julho, no mês de agosto, setembro, o ano está passando rápido, aliás. Você tem que estar caminhando, se avaliando. Famílias que prevalecem, cultivam hábitos abençoadores. Não tem mistério. Por quê? As famílias que prevalecem agem dessa forma. Elas estão atentas à voz de Deus. Elas se avaliam. Elas procuram se cuidar para ver o que está fora do lugar. E elas estabelecem, porque tem um processo na vida, elas estabelecem hábitos abençoadores. E se a sua família não está estabelecendo isso, agindo de acordo com a palavra de Deus, se avaliando, como Paulo disse, cultivando hábitos abençoadores, sua família não pode prevalecer. Mas a nossa oração é que a sua família prevaleça, para a glória de Deus e para outras pessoas. A sua família deve ser um canal de bênção para outras pessoas. Mas ela não será um canal de bênção de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo escolhas erradas. Elas precisam, a sua família precisa e todas as famílias precisam atentar para os princípios da palavra de Deus. Famílias que prevalecem, amém? Agem em harmonia com a voz de Deus, avaliam-se com regularidade e cultivam hábitos abençoadores. Se você está fazendo isso, persevere, continue. Se você não está fazendo, não estou fazendo nada disso, pastor, começa agora. A palavra de Deus vem para consertar, não vem para humilhar ninguém, para rebaixar ninguém. Ela é uma palavra exortativa, mas de repente eu não estou fazendo nada disso. A coisa está feia lá em casa. Você pode começar agora, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Então você tem que falar assim, o que eu ouvi que eu não estou fazendo? Eu estou olhando para dentro de casa, para mim mesmo, para os meus filhos, como é que estão as coisas aqui? Como é que eu estou conduzindo a minha casa? Estou cultivando hábitos bons? Então é hora de você começar. Se a coisa está difícil, a saída é sempre na presença de Deus. Que Ele nos abençoe ainda mais. Amém, irmãos. Amém.